2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Palavra do Senhor, vamos abri-la. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, para pregação nessa noite. À medida que os irmãos forem localizando, se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus, para lermos. Deus é soberano e longânimo para salvar. Diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Palavra do Senhor, vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te suplicar que mais uma vez o Senhor, por graça e misericórdia, fale aos nossos corações. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. Ó Pai amado, que o Senhor quebrante o nosso coração com a sua palavra e que o Senhor venha sobre a vida do seu povo com poder maravilhoso da aplicação por intermédio do Espírito Santo da sua palavra, Deus, em cada coração, Deus. Deus, oramos para que o Senhor nos dê compreensão a respeito da tão maravilhosa salvação que há em Ti, para que nós venhamos, ó Deus, nos fortalecer na fé, na caminhada, e também para que nós venhamos ser encorajados a pregar a outros, ó Deus, anunciar a outros, ó Deus. Pai bendito, nós pedimos a iluminação, pedimos o descortinar do Senhor sobre nossas vidas e que através da sua palavra nós venhamos, ó Pai, compreender, ó Deus, a sua grandeza, a sua majestade, a sua santidade, Senhor. E então, Pai amado, nos achegarmos a Ti para clamar ao Senhor misericórdia, reconhecendo quem nós somos e ter do Senhor, das suas boas mãos, graça, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Ó Pai, que o Senhor venha operar, ó Deus, em nosso meio, com a sua palavra. Nós oramos pelo avanço da nossa igreja, Senhor. E estamos certos de que iremos avançar somente diante da pregação da sua palavra, Deus. Pai bendito, não temos estratégias. Não sabemos, ó Deus, o que fazer se não pregar a sua palavra e vivê-la com amor, ó Deus. Pai bendito, nós entregamos nas suas mãos tudo o que o Senhor tem nos colocado no coração, Senhor. E pedimos ao Senhor, venha agir, ó Deus, para que seja executado conforme a sua vontade, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pelas portas abertas e te pedimos sabedoria para podermos passar delas, Senhor, e ir além daquilo que o Senhor está nos trazendo, Senhor. Pai amado, fortaleça os nossos braços, abra a nossa visão, Senhor, aqueça o nosso coração e desperte-nos para te servir, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha operar, trabalhar no nosso meio com a sua palavra, para sermos edificados, encorajados, exortados, ajustados, para que possamos caminhar num caminho sólido, num caminho firme, na rocha inabalável. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Meus amados irmãos, quero começar, então, a nossa
reflexão dessa noite, atentando junto com os irmãos para a totalidade dessa carta. E eu gosto de observar detalhes no texto e que os irmãos também possam analisar comigo esses detalhes, a fim de que nós possamos refletir com clareza, sem pegar ideias vazias no texto. O texto, ele é objetivo e claro, Deus está tratando da salvação. E Deus está mostrando como Ele é soberano e longânimo para salvar o pecador. Nós vamos observar que Pedro, o autor dessa epístola, está escrevendo para irmãos que obtiveram a fé em Cristo Jesus, como ele identifica no capítulo 1, versículo 1, e que Pedro, que escreveu essa epístola, na data de 65 a 67 depois de Cristo, ele está buscando um grupo de cristãos que estão espalhados em determinados vilarejos e cidades, que se converteram a Cristo Jesus e que Pedro anteriormente tinha escrito outra carta, em 60 a 66 depois de Cristo. Pedro, então, ele, quando registra a sua escrita da segunda epístola, no capítulo 3, versículo 1, ele faz menção à primeira carta, dizendo: amados, capítulo 3, versículo 1, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias vos virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Até aqui. Nós vamos observar Pedro conectando uma carta à outra e dizendo que existe um assunto que ele quer tratar e que é urgente e que precisa ser falado para os santos do Senhor, para os convertidos em Cristo Jesus, e que deve ser tratado com seriedade, porque vai chegar o tempo em que as pessoas não mais acreditarão naquela mensagem e, pior ainda, alguns começarão a pregar contra aquela mensagem, aquela palavra. Que palavra é essa? A vinda do Senhor, a sua inauguração de salvação, o seu reino, do já e do virá, e a obra completa que ele irá efetuar na sua segunda vinda. Quando nós olhamos para a realidade de uma epístola escrita para cristãos que estão passando por dificuldade na fé, por conta de falsos ensinos, por conta também dos ataques que eles sofrem na sua fé diretos, nós vamos observar que Pedro, então, busca tratar da segurança da salvação dos salvos, a segurança que os salvos têm sobre a sua salvação. E quando nós falamos sobre esse assunto, nós precisamos olhar para esse texto. Eu quero refletir objetivamente nesses dois versículos e caminhar com os irmãos para que nós venhamos olhar na perspectiva bíblica o que a Bíblia diz a respeito de um Deus que é soberano e longânimo para salvar pecadores. Existem 4 pontos aqui nessa mensagem, irmãos. Primeiro ponto: sendo soberano,
Ele age no tempo certo com graça. Segundo ponto, nós vamos observar que, sendo longânimo, Deus cumpre a sua promessa com misericórdia. Terceiro ponto, ele não quer que nenhum se perca. E o quarto ponto, ele quer que todos se arrependam. Embora nos soe controverso os últimos dois pontos, à medida que nós vamos olhar os dois primeiros pontos sobre a soberania de Deus na salvação do homem e a sua longanimidade para agir para salvar o homem, em agir para salvar o homem, nós vamos ver que esses dois últimos pontos, eles são claros para nós, eles firmam a nossa fé. Vamos então, amados irmãos, olhar diretamente para o texto. O versículo 8 nos apresenta um Deus soberano. Pedro está buscando mostrar a soberania de Deus. Ele, embora vá citar um salmo, Salmo 90, versículo 4, não no seu teor total, mas na sua ideia, ele está apresentando um Deus soberano. E ele nos apresenta isso dizendo que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Um Deus que domina, ele é o princípio e fim. Um Deus que age de eternidade em eternidade. Um Deus que não se limita a uma ação dentro do cronos, da cronologia, dentro do nosso tempo. Um Deus que é majestoso, é excelso, sublime, é Rei dos reis e Senhor dos senhores e que opera além do nosso tempo. Ele opera no nosso tempo, mas ele opera além do nosso tempo. Daqui a pouco os irmãos vão observar por que olhar isso numa perspectiva de salvação é importante. Por que compreender a ação de Deus que ultrapassa os limites do nosso tempo na ação da salvação do homem pecador é importante. Nós vamos olhar, amados irmãos, que Deus, esse Deus soberano, que age no tempo certo, e o tempo certo apresentado pelo texto está explícito no versículo 9, quando Pedro diz: não retarda o Senhor na sua promessa. O Deus soberano, ele age no tempo certo e ele não retarda a sua promessa. Alguns podem dizer: mas Deus está demorando muito para salvar o meu marido que é ímpio, que não serve ao Senhor. Outra mãe pode dizer: mas é muito difícil sofrer com um filho que não se rende ao Senhor Jesus. Outro pai pode dizer: mas eu não consigo ter perspectiva, parece que o tempo está passando e meu filho, ele mais se distancia do Senhor. Deus não retarda a sua ação para salvar. Ele age no tempo certo, porque Ele é soberano. Ele é soberano, irmãos. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. A majestade de Deus se derrama no domínio da sua soberania sobre toda a terra, e cada milésimo de segundo que bate no tic-tac no nosso relógio está sob o controle de Deus. A promessa dele não retarda, ele é soberano, a promessa dele não retarda. Por que nós precisamos compreender que a promessa de Deus não retarda e, sendo soberano, ele age no tempo certo para a salvação? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por isso que Deus não se restringe ao nosso tempo para agir. Ele já agiu como Deus soberano para eleger os seus antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 nos diz: como também
nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Deus soberano, que governa o nosso tempo, todas as coisas que acontecem, nada acontece sem o saber de Deus. Deus, Ele, antes da fundação do mundo, ou seja, antes do nosso tempo existir, no seu tempo, no Kairos, Ele elege os seus. Segundo ponto que nós vamos observar ainda dentro dessa verdade, que Deus, sendo soberano, Ele age no tempo certo, com graça, para salvar pecadores perdidos, miseráveis, é que Deus prometeu ao seu povo que iria redimi-lo no seu exato tempo. O texto nos apresenta isso porque o versículo 9 também nos diz: não retarda o Senhor a sua promessa. Deus age no seu tempo, e antes da fundação do mundo é o tempo certo que Deus usa para eleger os seus, e Deus promete redimir o seu povo. Esse texto é maravilhoso, amados irmãos. Olha como que à medida que nós vamos mergulhando para dentro do texto, eu fiz uma breve caminhada por esse texto hoje de manhã na congregação. À medida que eu vou caminhando para dentro desse texto, eu vou descobrindo as preciosidades de Deus, de um Deus soberano que salva pecadores, homens pecadores malditos que não mereciam ser salvos. E Ele prometeu ao seu povo, queria redimir o seu povo. Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher roupas de peles de animais e os vestiu. Ocasião da queda, o homem corre para distante de Deus, se esconde de Deus. Deus vem se encontrar com aqueles pecadores que estavam longe dele, tentando se esconder dele, tentando esconder o pecado deles, o que era insuficiente. E Deus, Ele vem até esses homens pecadores e visita-os no entardecer. Adão e Eva são surpreendidos porque a ideia que eles tinham e sabiam que iria acontecer é que quando eles pecassem, eles estariam separados de Deus. Eles têm vergonha, eles fogem de Deus, e Deus surpreende eles quando procura eles, acha eles, exorta eles, anuncia a necessidade no 3,15 de um Salvador que ferirá a cabeça da serpente no proto-evangelho. E aqui no 3,21, depois de anunciado o proto-evangelho no 3,15, dizendo que teria que ter um homem nascido de mulher que iria cumprir, satisfazer a vontade de Deus, agora ele diz como que seria satisfeita a vontade de Deus: peles de animais para vestir o homem, sacrifício. E se em 3,15 de Gênesis nós temos o proto-evangelho, no 3,21 nós temos a execução do evangelho. O Filho executará como? Morrendo numa cruz. Gênesis 22, versículo 1 ao 14, a história narra Abraão com o seu filho Isaque, e agora Deus está mais uma vez apontando para um sacrifício de um homem, tipificando aquilo que Ele faria em Cristo. Ele está anunciando agora e pregando aos patriarcas a salvação por um homem que morreria e derramaria o seu sangue para salvar pecadores. Deus, Ele age elegendo antes da fundação do mundo. Ele promete ao seu povo que iria redimir, pregando aos nossos irmãos do Antigo Testamento. Quando Abraão pega Isaque, Deus fala: Abraão, entregue o seu único filho, leve ele, sacrifique ele. Ele estava anunciando: um pai que tem um único filho o dará para morrer
aquele inocente, para aspergir, para redimir, para salvar um povo eleito no meu tempo. E aí, amados irmãos, nós vamos ver Deus apresentando essa sua ação em prometer e cumprir, quando em Isaías 53, versículo 1 ao 11, eu quero ler esse texto com os irmãos, ele mostra agora que ele vai cumprir a sua promessa sendo longânimo. E longanimidade, irmãos, é paciência, é ser paciente. E Deus está sendo paciente com a humanidade, com os homens caídos, com os pecados da humanidade, e Ele está dizendo: eu vou exigir deles depois que eu enviar Cristo, porque eu quero salvar um povo que eu elegi. Isaías, capítulo 53, versículo 1 a 11 diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que nós o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E com quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte. Ainda que nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus está prometendo que enviaria alguém que iria resolver de vez, de forma definitiva. E Deus então elabora a redenção definida para mostrar Cristo, e Cristo então vem para executar a obra do Senhor de Salvador de um povo que estava longe dele. O Deus soberano, longânimo, agora está mostrando e pregando para o seu próprio povo o que ele irá fazer para os salvar. E aí, quando nós chegamos no Evangelho, irmãos, nós vemos que aquele povo que estava longe, pecador, que não merecia, agora está experimentando da longanimidade e da misericórdia do amor de Deus.
do Deus longânimo que prometeu, agora com misericórdia Ele está cumprindo a sua promessa. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará quem? O seu povo dos seus pecados. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós vamos olhar, amados irmãos, um Deus maravilhoso, longânimo, que no seu tempo elegeu, agora também nós vamos olhar esse Deus rico em misericórdia, que prometeu e está cumprindo. Capítulo 2 de Efésios, versículo 4 e 5 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o Deus riquíssimo em misericórdia, que prometeu e vai cumprir. Agora, a maior demonstração de misericórdia de Deus para conosco não é nos dar saúde, não é nos fazer prósperos, ter muito dinheiro, não é nos enriquecer, não é nos fazer ter casarões, mansões. A maior ação de misericórdia de Deus para conosco é enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz e nos salvar dos nossos pecados. E o Deus longânimo cumpre a sua promessa. Nós vamos ver essa demonstração de longanimidade de Deus durante todo o Antigo Testamento, quando Ele é paciente com o seu povo, Ele disciplina o seu povo com amor, Ele traz de volta um povo que não merecia. Nós vamos ver Deus mostrando misericórdia para conosco quando Cristo vem santo, sem pecado, o Cordeiro imaculado, pisa nesse mundo. Para quê? Não para ser triunfante, mas para receber os nossos pecados sobre Ele, irmãos. Esse é um Deus longânimo, e o texto está nos dizendo, Ele cumpre a sua promessa e não tarda, como alguns julgam ser demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, ou seja, enquanto muitos estão achando que Deus está demorando para agir, pelo contrário, Ele está sendo misericordioso, tardando a sua ira. Ele está sendo longânimo, Ele está sendo paciente. Todos os dias sobe a imundícia, o cheiro imundo dos pecados da humanidade às narinas de Deus, e Ele é longânimo. Todos os dias os homens tramam o mal, todos os dias os reis querem dominar e passar por cima do senhorio de Cristo, e Ele é longânimo. Todos os dias pecadores levantam de suas camas, olham para o espelho e diz: quão capaz eu sou de pecar, e eles vão para o seu dia exalando a imundícia da sua natureza pecaminosa. Todos os dias, pecadores malditos ofendem a Deus em seus delitos e transgressões. Todos os dias, pecadores quebram as suas leis e continuam a fazer isso com alegria. E essa imundície chega às narinas de Deus. Olha como que Deus é longânimo, irmãos. Olha como que Deus está sendo longânimo. Prostituição,
lascívia, inveja, porfias, idolatria, inimizades, guerras, ataques frontais à igreja de Cristo. E, irmãos, eu acho que nada ofende mais a Deus do que os ataques à sua igreja, ao seu povo. Para pensar na dimensão do amor de Deus pelos seus eleitos e analise o que Deus fez. Deus entregou o seu Filho para morrer pelo seu povo. E agora esse povo, ele é atacado pelos falsos mestres principalmente, pelo falso ensino principalmente. E Deus, lá do seu trono, se levanta, olha para a terra. Eu estou dando características antropomórficas a Deus para os irmãos entenderem um Deus longânimo, paciente. Ele se levanta no seu trono, ele olha para as nações, ele olha para a sua igreja na terra, ele olha para os falsos mestres, para os lobos, e ele trinca os dentes, respira fundo e diz: está sob o meu controle. Eu sou o soberano Deus. E como o salmista relata no Salmo 2: ó nações, o Senhor pôs-se a rir e zombar deles. Aquilo que poderia deprimir Deus, abater Deus, tirar Deus do sério, tirar o sono de Deus, faz com que ele olhe e dê uma gargalhada, porque ele é longânimo, mas ele já determinou o juízo. Ele já estabeleceu o grande julgamento, o grande dia. Já está marcado na agenda de Deus. Na nossa não, a gente não sabe. Já está marcado na agenda de Deus. E ele está contando os dias. Ele olha, ri e olha para o seu calendário e diz: está chegando a hora. Ele não tarda, ele é longânimo. Longânimo para com quem, irmãos? Para conosco. O texto diz: ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero dividir essas duas partes desse versículo. Primeira parte, não querendo que nenhum se perca. E a segunda parte, senão que todos cheguem ao arrependimento. A primeira parte, ele não quer que nenhum se perca. O que isso significa? Aqui estamos diante de uma grande e profunda caminhada na teologia da eleição incondicional e da expiação definida, ou da redenção definida. Quando nós vamos falar sobre essa verdade, irmãos, ou sobre essa ideia da vontade, do querer de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem 6 aspectos da vontade de Deus. E os 3 principais são esses: a vontade de Deus, o querer de Deus decretivo, o querer de Deus preceptivo e o querer de Deus de disposição, que retrata as emoções de Deus. No querer decretivo, nós vamos olhar para a eternidade e ver um Deus, antes da fundação do mundo, elegendo os santos. Quando nós olhamos para o querer ou para a vontade de Deus preceptivo, nós estamos falando das proibições que Deus faz ou das leis que Ele estabelece
como sua vontade. E quando nós vamos falar da vontade de Deus, de disposição, nós estamos falando dos sentimentos de Deus demonstrado naquilo que Ele quer, ou naquilo que é vontade dEle, naquilo que agrada a Ele. Um exemplo clássico dessa vontade de Deus é quando a Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, Deus não fica feliz quando o ímpio morre. Então nós vamos dizer que é decreto de Deus que o ímpio não morra? Não, nós só precisamos entender que Deus ele não fica feliz, que a vontade de Deus com relação à emoção transmitida era que o ímpio não fosse ímpio para morrer ímpio. Ele está dizendo, eu não fico feliz, isso não me agrada, eu não fico satisfeito, eu não coloco um sorriso no meu rosto. Sendo bem antropomórfico, irmãos, quando o ímpio se perece. Eu sei que o final dele é condenação, por isso eu não estou satisfeito com a morte dele. E quando olhamos para o texto, com essas três verdades diante de nós sobre a vontade de Deus, nós precisamos olhar para ver qual está aplicada a esse contexto, não querendo que nenhum pereça. E quando eu olho para o querer de Deus que nenhum pereça, eu vejo, irmãos, que essa é a disposição de Deus, a vontade dispositiva de Deus. Ou seja, Deus não fica feliz, Ele não se agrada quando alguém perece. Mas isso fica ainda muito raso, irmãos. Por quê? Quando Deus diz que não quer que nenhum pereça, Ele não quer que nenhum pereça, nós precisamos fazer uma análise objetiva do texto e entender quem é esse nenhum aqui, irmãos. Que nenhum é esse que Deus está falando que não quer que pereça? Pedro, ele está colocando uma palavrinha antes que é chave para entender isso aqui. Quando ele diz, Ele é longânimo para conosco. E aí nós perguntamos mais uma vez, conosco quem? Pedro, ele é discípulo do Senhor Jesus, salvo por Ele, é um apóstolo designado por Deus para liderar a igreja, e ele mesmo se coloca, quando ele abrange a sua carta, dizendo que ele é, ou o povo é, uma geração eleita. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro diz assim, mas vós sois a geração eleita, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conosco, quem? Quem é conosco então, irmãos? Os eleitos de Deus. Os eleitos do Senhor. Aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Ele está dizendo, não querendo que nenhum destes pereça. E não é querer forçar o texto, está muito claro quando nós fazemos uma análise total do texto. Não querendo que nenhum pereça. João, capítulo 10, versículo 14, diz as palavras do Senhor, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 27 do mesmo capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Agora, nem todos são ovelhas do Senhor, irmãos. João 10, 26.
mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Aquele que não crê, ele não é ovelha do Senhor, ele não vai fazer parte do aprisco. Quem que Deus não quer que pereça? Nenhum dos seus eleitos, dos salvos, nenhum dos convertidos, nenhum daqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, nenhum daqueles que se entregaram nas mãos de Deus. Deus não quer que nenhum desses pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, que todos se arrependam. Aí eu pergunto aos irmãos, Deus, segundo os seus sábios conselhos, elegeu os salvos antes da fundação do mundo. Ele sabe aqueles que vão se perder. E esse texto está dizendo que todos cheguem ao arrependimento. Será que Deus está, então, aqui dizendo que Ele quer que o mundo todo se arrependa? Ele espera que, segundo a sua vontade preceptiva, as pessoas se enquadrem naquilo que Ele quer e então não se perca. Segundo aquilo que Deus Ele transmite de seu querer aos homens, dizendo, sinceramente, eu não queria que ninguém se perdesse. Claro que não, irmãos. Nos soa muito mais claro e muito mais forte quando nós entendemos que todos chegam ao arrependimento, como se Deus estivesse dizendo, eu decretei a minha vontade e estou dizendo que todos os meus eleitos chegarão ao arrependimento. Nenhum desses, irmãos, está dizendo respeito a eu, ao pastor Everton, junto com os irmãos, junto com a Igreja Universal Invisível, está dizendo respeito a nós, junto com aqueles salvos na época de Pedro, junto com Pedro, nós não venhamos perecer, mas que nós venhamos chegar ao arrependimento. Nós precisamos então olhar para esse texto e fazer algumas considerações finais, irmãos. Considerações objetivas. Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos se arrependam. Diz respeito ao povo escolhido dele. Ele não quer que nenhum desses se perca. E essa vontade é decretiva. Por quê? Uma vez salvos, salvos para sempre. Porque a graça que se manifestou trazendo salvação é a graça que sustenta o salvo na caminhada. Porque nós não vamos perecer, porque não estamos escorados nas nossas muletas que nos garantem a salvação, mas estamos ancorados firmemente na graça salvadora de Jesus Cristo. Também precisamos considerar que nós chegamos ao arrependimento não por métodos humanos, não segundo atitudes que nós tomamos e agradou a Deus, mas nós chegamos ao arrependimento porque o Deus longânimo cumpriu a sua promessa e nos atraiu por graça irresistível a Cristo Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo 3 ações, 2 delas sendo claras no texto e outra, uma ação esperada para que o texto aconteça. Primeiro eu vejo o Deus Pai que elege no seu tempo, que promete o Filho. Eu vejo o Filho que executa a sua obra, porque a longanimidade de Deus é revelada em Cristo Jesus, e quando Ele vem, Deus está dizendo,
eu sou misericordioso. E o Filho executa a obra de salvação. E eu vejo por último, irmãos, a necessidade de somente mediante a ação do Espírito Santo, a obra de redenção é aplicada nos corações. Por que homens pecadores não vão perecer? Porque Cristo morreu numa cruz. Porque Deus, o Deus soberano, os elegeu para a salvação. Porque o Espírito Santo alcança os corações e traz eles ao arrependimento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem que vai te conduzir a reconhecer os seus erros, amados irmãos, é o Espírito Santo. Quem vai te conduzir, você que está ouvindo esse sermão, e está fazendo algumas avaliações no seu coração, quem vai te conduzir ao arrependimento não são as suas boas obras, não é você escolher 10 passos para ser assertivo na vida espiritual. Você que está ouvindo essa mensagem, você precisa entender que Cristo Jesus entregou a sua vida na cruz para te salvar, e isso é demonstração de graça, de um Deus soberano, gracioso, de um Deus longânimo e misericordioso. E você precisa entender que o Espírito Santo que vai agir e te atrair, e Ele age poderosamente, aplicando a obra de redenção no coração dos eleitos do Senhor. Então, nós concluímos a mensagem, irmãos, entendendo a grande verdade que temos e a firme convicção da nossa fé em Cristo Jesus, e também com uma alegria de ter sido convencidos pelo Espírito Santo, nos arrependidos dos nossos pecados, e também com uma grande missão, que é falar aos perdidos e orar por eles, para que o Espírito Santo convença pecadores dos seus pecados. Deus não quer que nenhum pereça, por isso aqui tem uma urgência. Se Deus não quer que nenhum dos seus pereça, qual é a obra que está sobre a vida da igreja? Qual é o papel do crente? Fazer o quê? Pregar. Se Deus já fez tudo, Ele elegeu, Ele executou em Cristo, Ele enviou o seu Espírito Santo que paira sobre a igreja, que capacita, que fortalece. Se Ele enviou o Espírito Santo que vai convencer o perdido, agora o que tem de urgência para a vida da igreja nesse texto? Deus não quer que nenhum pereça. E os dias são maus, há uma urgência na pregação. Deus então dá à igreja o papel de pregar, dá ao cristão a incumbência de ir e anunciar. Deus não quer que nenhum pereça. Levante e pregue, igreja. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Como? Quando que nós vamos parar de ver pessoas indo para a igreja que não estão pregando o Evangelho e dizendo e vivendo um falso arrependimento que só dura durante o culto de domingo à noite? Quando a igreja de Cristo se levantar gloriosa e pregar o verdadeiro Evangelho, para que o Espírito Santo vá agindo nos corações e convencendo eles de que eles precisam se arrepender, irmãos. Quando eu olho para esse texto, eu fico impelido pelo Espírito a anunciar a pregação do Evangelho, porque a única forma de Deus alcançar perdidos e de que nenhum dos seus não pereça é mediante a pregação da palavra, pois é diante da pregação da palavra que o Espírito Santo age convencendo o homem ao arrependimento. E esquece essa ideia do ultracalvinismo,
de que se Deus elegeu, Ele vai fazer tudo. Ele elegeu e Ele organizou a eleição, de modo que o Pai ordena, o Filho executa e o Espírito aplica. O Pai ordenou, o Filho executou e o Espírito está aplicando diante da ação da Igreja de Cristo. Por isso Ele também ordena a ir e pregar o Evangelho. Parece que o texto nem tem isso tudo, mas tem muito mais. É só ler, meditar e orar que vai aparecendo mais coisas no texto. Deus, então, se revela a nós nessa noite como o Deus soberano, longânimo para salvar o pecador maldito. E sendo longânimo, Ele age soberanamente no seu tempo certo com graça. Isso é esperança para a mamãe, para a esposa, para o papai, que Deus não tarda, Ele salva no seu tempo certo. Isso é esperançoso. Para nós, irmãos, precisamos descansar nessa longanimidade de Deus e agradecer a Deus. Deus, obrigado por o Senhor ter sido longânimo conosco. Obrigado por o Senhor estar sendo longânimo e aproveitar a longanimidade de Deus para agir pregando o Evangelho. Haverá um fim a essa longanimidade. Ela tem prazo. E aí Deus não será mais longânimo, Ele será um Deus irado, que pune severamente o pecador impenitente e o manda para o inferno. Aproveitemos em tempo oportuno essa longanimidade que está expressa e cumprida, essa promessa maravilhosa em Cristo Jesus, e anunciemos a mensagem do Evangelho. Que essa palavra também soe aos nossos corações como a segurança dos salvos. Irmão, você não vai se perder. A luta que você passa, a provação que você passa, não vai deixar você cair da fé. Deus não vai deixar você cair da fé. O diabo não tem capacidade de te derrubar da fé. A estratégia do diabo de apresentar a você uma tentação, ela não tem capacidade de te fazer ir para o inferno. Porque a providência da graça é um espírito que te incomoda quanto à realidade do pecado e te santifica para que você não caminhe e abrace ele. Essa palavra soa para nós, irmãos, como um alento para a nossa alma. Os eleitos do Senhor chegarão ao arrependimento. Você pode, nessa noite, orar por alguém, pedindo, Senhor, que a sua longanimidade me dê a oportunidade de pregar para aquela pessoa. Você pode orar ao Senhor nessa noite e dizer, Senhor, como eu sou grato porque o Senhor foi gracioso para comigo, longânimo, misericordioso, e o seu Espírito agiu e me convenceu do meu pecado e me salvou, Senhor. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte, então, nessa noite. E entender que o Evangelho avança à medida que a palavra de Deus nos convence. Que a igreja frutifica à medida que a palavra de Deus nos orienta. E a orientação é, Deus, seja longânimo, Senhor, e me dê a oportunidade de pregar o Evangelho para amigos que estão à minha volta, para pessoas que estão se perdendo. Senhor, seja misericordioso e me dê a oportunidade de anunciar. Senhor, obrigado porque o Senhor me convenceu, eu me arrependi. Eu quero também pregar para que outros se arrependam. Haja com o seu Espírito Santo em mim e através de mim. O tempo de você refletir sobre a mensagem, aplicar ela agora aí na sua oração, aplicar a mensagem. Eu oro para que o Espírito de Deus, o Santo Espírito, haja sobre a vida da sua igreja. Quero convidar o Jonathan.
e vai estar cantando. Logo após a oração, os irmãos estaremos assim, então, encerrando o nosso culto. Vamos orar e louvar ao Senhor, reagindo à mensagem, ora, diante de nós, anunciada. Deus, haja com seu Santo Espírito nos corações aqui nessa noite. Traga alento, encorajamento, exortação, traga despertamento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos aprofundar nas suas verdades que diz respeito à salvação, para que nós possamos anunciá-la verdadeira e não como uma ilusão, Senhor. Ó Deus, aplique em nossos corações a sua palavra com a ação do seu Espírito Santo, Deus. Pai bendito, obrigado por sua palavra. Nós pedimos, fortaleça o seu povo para que continue anunciando. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos redimido em Cristo Jesus e com o seu Santo Espírito atraído nosso coração à redenção e nos convencido e nos conduzido ao arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, fortaleça o seu povo para que o seu povo anuncie. Acalente o coração do seu povo para que o seu povo venha saber esperar o tempo do Senhor, e o Senhor está agindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.